Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso 78º programa. Estamos aqui justamente para darmos sequência ao estudo da nossa quarta-feira anterior, onde o nosso querido Paulo Neto falou sobre Apocalipse, autoria, advento e a identificação da besta. Então, para aqueles que estão chegando aqui nesse momento e quiserem aí assistir por completo o estudo, nós obviamente sugerimos que acessem, né, o estudo anterior, a primeira parte desse estudo, para então concluir aí tudo aquilo que o Paulo Neto nos trouxe nesta pesquisa. E antes de tudo, vamos dar aí boa noite ao Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Marlene. Rapaz, a Marlene está aí desde 18 horas e 16 minutos. Isso aí que eu gostar. Boa noite, Matheus. Matheus, obrigado pela consideração ao trabalho. Outro dia eu estava mesmo comentando com a pessoa. O que deixa a gente feliz é quando a gente escreve ou fala alguma coisa e tem a resposta positiva. Sem essa mania de querer ser melhor que os outros. É ser útil, sabe? É só ser útil, isso que importa, tá? Aí. Vamos ver quem mais está aqui. Marlene Chile, boa noite, Chile. Bom, hoje, então, nós vamos passar a segunda parte do nosso estudo. E hoje, Arthur, acho que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, sabe? Porque sobrou mais coisa, eu acredito, calculei por volta de 1h30, talvez um pouquinho mais do que isso. Mas não tem jeito. Você viu que tem coisas que não tem como tirar, porque senão fica reduzido demais, não dá uma linha de entendimento suficiente. Fica assim, não, mas é só aquilo que o Paulo falou. Então, você viu, né, que a gente tem que insistir em vários pontos, mas às vezes fica até repetitivo com as coisas, mas para mostrar que as coisas têm fonte e têm base, é só nesse sentido. Né? E eu que vou tentar fazer hoje de novo. Perfeito. Então, vamos aqui lançar na tela os slides e, obviamente, renovar o convite, né, que nós sempre fazemos, para que vocês assistam, né, programas anteriores. Tem muitos temas interessantes, além, obviamente, deste da noite de hoje, né, principalmente aqueles que são novos aqui, estão ingressando na família Polêmica Espírita. Então, agora com a palavra, Paulo Neto. Muito bem, vamos lá, deixa eu acertar esse aqui, hein? Sim. Esse slide aqui que também. Bom, então, só para vocês terem ideia, então, como eu coloquei tudo num slide, num documento só, vamos dizer assim, então, a primeira parte foi do slide 1 a 58, então nós vamos pegar do 59 ao 122. É óbvio que tem no meio, tem títulos, tem algumas coisas assim que não considera slide cheio, mas só para você ter ideia de que vai gastar um pouquinho mais de tempo. Então, hoje nós vamos falar Apocalipse, autoria, advento e identificação da besta, parte 2. A nossa frase inicial é a mesma. O espiritismo é uma doutrina liberal, emancipadora da inteligência, inimiga da fé cega. Os tópicos, então, que nós trabalhamos na primeira parte, nós fizemos uma introdução, falamos do Antigo Testamento, citamos alguns textos, né, e comentamos, do Novo Testamento da mesma forma. Então, a parte 2 de hoje vão ter os seguintes tópicos. O designado Apocalipse de João. Quem foi o autor do Apocalipse, ou desse Apocalipse, talvez fosse melhor. Do que se trata o gênero literário apocalíptico. Identificação da besta. A quem se refere o nome 666 e uma conclusão final. Bom, vamos lá, o primeiro tópico. Designado Apocalipse de João. Uma coisa que eu fiquei intrigado, e daí que começou toda essa pesquisa em cima desse tema, é que se você pegar no Apocalipse, capítulo 1, é o primeiro capítulo, obviamente, e o capítulo 22, que é o último, todos os dois, está bem expresso, bem claro e objetivo. O tempo está próximo. E aquilo fica sempre intrigado. Caramba, que já passou 2.000 anos e esse tempo não chegou, ou já chegou, não é o que... Deu para entender? É isso que fica me intrigando, né? Então, fica muito claro que, que dentro do que nós vimos
na parte 1 e que agora vamos ver alguma coisa agora, esse tempo próximo já passou. Esse tempo próximo é próximo da época de Jesus. Não tem nada, absolutamente nada no Apocalipse que é para um tempo futuro, tá? Ok? E isso vai ficar claro novamente, porque outras coisas nós vamos trazer aqui para sustentar esse pensamento. Mas só que agora especificamente quanto ao Apocalipse. Lá nós falamos de profecia de uma forma geral, né? E de profetas e alguns profetas. O livro do livro das religiões, os autores aí, se quiser ler para mim, pode falar, mas eu não vou nem arriscar ler os títulos dos autores. Ele tem um capítulo chamado Religiões Surgidas no Oriente Médio, Monoteísmo. E o tópico dentro desse capítulo, o Apocalipse ou Revelação, que nós vamos ler no seguinte trecho. No fim do Novo Testamento está a revelação de João, que, assim como o livro de Daniel, é um apocalipse, um tipo de literatura conhecido na época. O Apocalipse se compõe de uma série de visões que evocam imagens de uma dramática cena final. Distingue-se do livro de Daniel, então, esse é o Apocalipse de João, né? Distingue do Daniel, que é seu equivalente ao Apocalipse judaico de duas maneiras importantes. Aí continua o parágrafo. Em primeiro lugar, é um livro cristão, no qual Cristo irá assumir definitivamente o controle e vencer o mal. Em segundo lugar, no Apocalipse, o fim do mundo já começou. Não se trata de algo que ocorrerá no futuro distante. Então, de novo, não se trata de algo que ocorrerá no futuro distante. Depois da obra de Jesus pela salvação, já teve início a batalha decisiva entre o bem e o mal. O Apocalipse de João é, pois, mais que uma escritura profética, redigido durante a perseguição contra os cristãos travadas no reinado do imperador Domiciano, que deve ser de 81 a 96, descreve a situação dos cristãos da época constantemente ameaçados de martírio. Acima de tudo, portanto, é uma escritura consoladora destinada aos cristãos que viviam naquele período atribulado. Então, é bem, assim, mais uma vez, bem local, né? Bem temporal mesmo, é para lá, não será nada para frente, não. Continuam os autores. Nela, o Estado romano é chamado de a besta, o dragão ou a grande prostituta. Mas, no embate final, Cristo, Cordeiro, vencerá as forças da escuridão. O livro chega, então, ao final com uma visão de um novo céu e uma nova terra. Com as suas imagens nascidas de uma necessidade histórica, o Apocalipse é pouco familiar aos leitores modernos e já recebeu variadas interpretações através dos tempos. E cada um que entra interpreta do jeito que quer. É um livro... Os símbolos ali correm solto e como se diz, né? E aí cada um acha que aquele símbolo é isso, o outro é aquele, tanto que nesse estudo meu eu nem entrei nessa parte de símbolo, já achei complicado demais. Vou tentar mais da essência do coisa, como que é, por que é, quem escreveu, do que pegar o símbolo, a besta, o dragão, não sei o que tem, as igrejas, né? É muito complicado. Pode dizer que nenhum outro livro da Bíblia tenha sido tão mal empregado, com sua fé em Deus claramente expressa, levando à vitória final do bem sobre o mal. Bom, e uma coisa que eu sempre faço, e já citei na primeira parte, e todos os temas que eu trato de Bíblia, eu sempre procuro ver o que os tradutores falam sobre o texto, ou sobre a parte, ou sobre o livro, né? Porque são informações interessantes que eles colocam e muitas vezes nos ajuda a entender a passagem ou o próprio livro do qual fala, né? Então, aqui, por exemplo, nós vamos pegar uma explicação que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada Pastoral, onde afirma o seguinte:
O Apocalipse é de compreensão difícil, porque o autor faz largo uso de imagens, símbolos, figuras e números misteriosos. Isso pode ser facilmente entendido quando vemos que o livro nasce dentro de uma situação difícil. O povo de Deus está sendo oprimido, perseguido e vigiado pelas estruturas de poder. Em tais circunstâncias, não se podia falar claro, principalmente porque o autor pretende mostrar a situação real e traçar uma estratégia de resistência e ação. As comunidades a que ele se dirige entendem essa linguagem, pois estão familiarizados com o Antigo Testamento, onde o autor vai buscar os símbolos. Então, veja bem, o que está falando aqui, mais ou menos? É o seguinte, está falando dos dominados, dos povos que dominavam os hebreus, e não podia falar de que maneira clara, porque senão eles iam contra ele. Então, usavam símbolos, imagens, para falar deles, sem saber que está falando deles. É mais ou menos essa a ideia, né? Então, mas quem estava naquela época estava sabendo, a besta é fulana. Deu para entender? Então, eles da época entendem. Quem não entende somos nós aqui. E principalmente quando você quer usar as interpretações sem pegar ou sem ir lá atrás para ver o que a gente entendia daquele número. Então, a interpretação do Apocalipse, para mim, é muito complexa, muito complexa. Eu nem me arrisco. Quem foi o autor do Apocalipse? Isso aqui já começa a ficar muito sério. Bom, nós vimos, isso da primeira parte, nós colocamos essa passagem lá, no livro de Atos, vai falar bem claramente que Pedro e João eram homens iletrados e incultos. Então, cabe a pergunta: como João, um simples pescador, sendo iletrado e inculto, poderia escrever um texto rebuscado quanto ao Apocalipse e ainda por cima na língua grega? Ele era iletrado e inculto no hebraico e no aramaico, mas e no grego? E pior ainda, né? Então, esse é um questionamento que surge e hoje vários estudiosos vão falar bem claramente, esse João não é o João lá do pescador, não, é um outro João. Esse João não, né? E aí a gente vê todas as pessoas que fazem, todos os espíritas, meu exemplo, que fazem referência ao Apocalipse, tem como o João Evangelista, discípulo de Jesus, como autor. Eu até hoje não vi ninguém questionar isso. Isso que eu acho que é o problema sério. Como é que você vai falar de um livro que hoje já não se tem aquela pessoa como autor, as pessoas não têm essas informações e fica propagando fatos inverídicos, né? Porque o que está acontecendo é isso, infelizmente. Aí, no livro do Como Jesus se tornou Deus, Bart de Ehrman vai explicar o seguinte: o cristianismo surgiu no Império Romano logo após a morte de Jesus, por volta do ano 30 depois de Cristo. A cultura grega impregnava por completo metade do leste do Império. Tanto que a língua comum no Império, no leste, a língua em que todo o Novo Testamento, de fato, foi escrito, era o grego. Isso é para provar o que eu falei lá, que foi escrito em grego. Assim, para entender os pontos de vista dos primeiros cristãos, precisamos situá-los em seu contexto histórico e cultural, o que significa os mundos gregos e romanos. Então, trazendo para o Apocalipse. Então, você tem que entender, julgar no contexto histórico. Então, você tem que se transportar para a época de Cristo e ver o que a gente entendia daqueles símbolos, daqueles números e tal, porque senão não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Aí, vamos lá, nos tradutores da Bíblia de Jerusalém. Como eu disse, a Bíblia de Jerusalém tem grupos de tradutores católicos e grupo de tradutores protestantes. Então, esse grupo produziu essa tradução. Esses dois grupos juntos produziram a tradução. Então, vamos explicar para nós o seguinte. Isso na introdução do Apocalipse.
Os apocalipses tiveram grande êxito em certos ambientes judaicos, inclusive entre os essênios de Qumran, nos 2 séculos que precederam a vinda de Cristo. Preparado já pelas visões de profetas como Ezequiel ou Zacarias, o gênero apocalíptico desenvolveu-se no livro de Daniel e em numerosas obras apócrifas escritas em torno da era cristã. O Novo Testamento guardou em seu cânon apenas um Apocalipse, cujo autor menciona seu próprio nome, João. E aí cito o versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Que o escreveu exilado na ilha de Patmos por causa de sua fé em Cristo. Continua o parágrafo. Uma tradição representada já por São Justino e amplamente difundida no século II, Santo Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Cano de Muratori, identifica-o como o apóstolo João, autor do 4º evangelho. Então, a identificação de João Evangelista como o autor é por tradição. Mas, até o século V, as igrejas da Síria, da Capadócia e mesmo da Palestina não pereceram ter incluído o Apocalipse no cânon das Escrituras, prova de que não considerava obra de um apóstolo. Certo Caio, sacerdote romano do começo do século III, chegou a atribuí-lo ao herege Cerinto, mas talvez por razões polêmicas. Então, assim, no cânon de algumas regiões não tem, então, assim, porque eles não consideravam como autêntico. E até ainda um lá chuta que é no tal de Cerinto lá, que, né? Você vê que essa questão da autoria é muito mais complexa do que eu posso imaginar, né? Por outro lado, se o Apocalipse de João apresenta parentesco inegável com os outros escritos joaninos, supondo que ele escreveu, mas aí nós estamos falando que ele era analfabeto, iletrado, o que os outros escritos? Seria o Evangelho de João e a carta que ele escreveu, né? Também se distingue claramente deles por sua linguagem, seu estilo e por certos pontos de vista teológicos, referentes sobretudo à parousia. A parousia seria a volta de Cristo, a tal ponto que se torna difícil afirmar que procede imediatamente do mesmo autor. Não obstante tudo isso, sua inspiração é joanina. Então, aí, depois de falar isso, eles vão querer puxar ainda, dar um viés de autêntico, né? E foi escrito por alguém do círculo de discípulos imediatos do apóstolo. E está impregnado de seu ensinamento. Não se pode duvidar de sua canonicidade. Ou seja, é autêntico, pode ser, mas que dá prova? Não tem suposição. Mas uma coisa é certa, que foi identificado. O que está lá é difícil, está aqui, ó, a tal ponto que se torna difícil afirmar que procede imediatamente do mesmo autor. Então, isso foi ponto pacífico para eles. Agora, eles querem dar um ajuste teológico, simplesmente isso. Quanto à data de composição, admite-se bastante comumente que tenha sido composto entre o reinado de Domiciano pelo ano de 95. Outros, e não sem alguma probabilidade, creem que, pelo menos, algumas partes já estariam redigidas desde o tempo de Nero, pouco antes de 70. Então, analisando o texto lá, ó, isso aqui provavelmente veio no ano de 70, ou não, no ano de 65. Então, já começa até a questão da época que ele foi escrito, que já não é muito certa mesmo, né? Embora esse ano de 65 é o que a gente vê mais sendo citado, tá? Mais sendo citado por aí. Agora, lá na Bíblia de Peregrino. Quem escreve se autodenominou João. Aí ele vai citar no capítulo 1, 22. E diz estar confinado numa ilha por confessar Jesus Cristo. Sendo João um nome tão frequente, presta-se a múltiplas identificações. Ou seja, esse nome de João era comum, pode ser qualquer um João, seguidor de Jesus. Não o João discípulo.
Na antiguidade se apresentou o apóstolo o evangelista por sua autoridade apostólica, garantia de canonicidade e por seu ser escritor. As dúvidas e negações surgiram quando se começou a desviar a interpretação do milênio. Dionísio de Alexandria, morto em 264, e Eusébio de Cesareia, continua o parágrafo. Hoje, continuamos a unir este livro às cartas e ao evangelho num corpo joanino, mas são poucos os que atribuem esse livro ao apóstolo João, embora converge como vago o nome do autor, o nome de outro João. Ou seja, é um João, não o discípulo, um outro João, né? O autor se diferencia dos apóstolos, ele cita as duas passagens. As coincidências de linguagem com o Evangelho de João não são numerosas. Então, a fala que está aqui no Apocalipse não são lá com o Evangelho de João. Então, a mais notável é o título de Cordeiro. Então, tem lá, tem cá, tudo bem. É a única coisa que se ressalta para designar Jesus Cristo. E se explica facilmente se o autor pertencia ao ciclo de João. Então, se pode ser alguém que era do ciclo de João, que sabia disso, colocou, mas não quer dizer que é o João, porque só está escrito no Evangelho de João. Então, a coisa complica. A autoria está aqui bem complicada. Bíblia Sagrada Voz. E o interessante, importante, acho que essas informações que nós estamos passando são dos tradutores. E o tradutor, geralmente, de uma linha teológica, ele não gosta de colocar coisa contra a teologia dele. Então, se o cara já está admitindo isso, imagine nós aqui que vamos contestar, né? Então, é muito complicado. Agora, a Bíblia Voz. O autor se apresenta como João. Aí cita... Não, tá certo. Parece que é igual ao outro, mas esse é outro. Justino, 150 depois de Cristo, identifica como João Apóstolo. Opinião que se tornou comum no século II e III. As dúvidas sobre a origem apostólica e canonicidade do livro começaram no século III. Está praticamente falando o que nós acabamos de ler, devido ao uso que dele fizeram as heresias do montanismo e milenarismo. Em consequência, o livro foi atribuído a João, presbítero de Efésio. Então, um outro João. A tradição, em geral, concorda em atribuir o Apocalipse ao apóstolo João. Mas, então, é igual foi falado na lista, por tradição. Os exegetas, os estudiosos, né, contemporâneos, não estão divididos. Os negam, em razão da diferença de linguagem e teologia, que a mesma pessoa tenha escrito o quarto evangelho e o Apocalipse. Outros pensam que o evangelho de João e o Apocalipse dependem do apóstolo, mas foram redigidos por um discípulo de João. Então, ou seja, a ideia dele, mas foi um outro João que escreveu. Então, a coisa complica também, até para o próprio evangelho. Considerando também que ele era analfabeto, então a possibilidade é forte, né? Outros ainda supõem 2 ou mais etapas da redação do Apocalipse, algo que foi falado lá atrás. O ano 70 e 96. Aqui lá, falar 95, aqui 96. O certo é que o Apocalipse foi escrito por um profeta judeu-cristão. Aí vem a teologia, né, que defende. O certo é como que certo. Chamado João, talvez o presbítero João de Efésio, mencionado por Papias. Vazado aqui atrás, ele falou... Quem falou, João? Não falou quem falou, não. É Papias mesmo. E que viveu algum tempo na Ásia Menor durante o governo do imperador Domiciano, de 81 a 96. Então, nós estamos vendo aqui, claramente, que a questão da redação é muito mais complexa. Ninguém está testando taxativamente que seja de João o discípulo, muito antes pelo contrário, tá? E aí que eu falo, no entanto, a gente fica julgando. João discípulo escreveu. Então, esse é o nosso problema, né? Deveríamos pesquisar mais. Pepe Rodrigues é um jornalista de investigação, ele publicou o livro Mentiras Fundamentais da Igreja Católica, como a Bíblia foi manipulada, já citamos na parte 1. Ele vai falar o seguinte: resta João Zebedeu, que foi também ele apóstolo. Acontece com tudo que o evangelho de João
e o Apocalipse não são obra sua, mas de um outro João. Foram escritos por um tal João, o ancião, um grego cristão, que se baseou não só em textos hebreus e essênios, como nas recordações que conseguiu obter de João, o sacerdote, identificado como discípulo amado. E aí é interessante, porque se tem João Evangelista como discípulo amado, aqui já está falando que João, o sacerdote, que é o tal de discípulo amado de Jesus, mas que não é o João Zebedeu, esse aí é João discípulo, né? Um sacerdote deu muito amigo de Jesus, que foi viver para Efésio, e onde veio a morrer em idade avançada. Essa informação que nós temos de Pedro Rodrigues. Esse livro ele está escrito também no português arcaico, tem hora que a gente lê lá e tipo assim, o que esse cara está falando? É meio complicado, a acentuação e tudo mais. Por isso que tem coisas que a gente lê aqui e fica meio assim, o que esse cara está falando? Mas a forma de falar não é a forma que a gente costuma escrever. Aí vai lá, nessa obra dele, ele vai citar o Novo Testamento original de Jung Snofeld. Então, vamos lá. Ele vai citar esse autor, né? Nessa obra Mentiras Fundamentais. Como escreveu Schoenfeld, a revelação do Apocalipse de Jesus Cristo é uma espécie tão extraordinária dessa literatura grego literário apologético, que o seu autor, além de ser forçosamente um especialista, tinha de estar intimamente familiarizado com o templo e os seus mistérios e ser perito na interpretação escatológica do cano de Moisés. Escatologia é estudo das coisas do fim do mundo, né? Aí cita Deuteronômio 32. Esse autor pensa em hebreu e os sons de certas palavras hebraicas entram nas suas visões. O grego de que se serve não é particularmente literário. Se o nome de João, com que o livro designa o vidente narrador, não for um pseudônimo, poderá, com toda a propriedade, designar João o sacerdote, o discípulo dileto, lá na outra explicação do discípulo amado, é a mesma coisa, né? Jesus, discípulo do pregador profético dos últimos tempos, João Batista, o que torna muito provável a sua associação com os grupos místico-proféticos judeus, assim como os essênios. O quarto evangelho sugere também que esse autor pertencia a uma família sacerdotal, dado ser pouco verossímil que alguém que não fosse sacerdote soubesse tanto a respeito do templo de Jerusalém, como mostra saber o autor da revelação. Então, nós temos mais um estudioso de Bíblia, né, trazendo uma informação que está fechando com outro aqui que nós acabamos de ler, né? Então, estão tudo falando quase que no mesmo sentido, e isso é importante. Gesa Vermes é considerado um dos maiores especialistas acadêmicos sobre os manuscritos do Mar Morto e história do cristianismo. Ele tem várias obras, eu tenho várias obras dele. Então, essa obra aqui, As Várias Faces de Jesus, eu vou dizer o seguinte: o livro da Revelação ao Apocalipse se pretende obra de um visionário chamado João. Aí ele vai citar os passos que tem essa afirmação. Recipiente das revelações na ilha Egeia de Patmos, na costa asiática da Turquia. Ele pertencia à escola do autor do quarto evangelho, sem ser exatamente a mesma pessoa. Então, o autor do quarto evangelho é um, segundo o Jezabel, e do Apocalipse é outro. A identidade do autor e o caráter canônico dos escritos foram objeto de uma controvérsia que perdurou por alguns séculos na igreja primitiva. Ou seja, vai incluir o Apocalipse como no cânon ou não vai? É autêntico, não é? Então, houve uma certa, entre aspas, uma briguinha lá no início. Mas, finalmente, o livro da Revelação acabou fazendo parte do Novo Testamento. Existem vínculos claros entre este trabalho e o Evangelho de João. Cristo é comumente designado pelo símbolo joanino o Cordeiro, e uma vez é chamado o Verbo de Deus, aí em Apocalipse 19:13. Por outro lado, linguisticamente, é
impossível atribuir as duas composições a um único autor. E a estrutura conceitual geral da revelação é totalmente diferente do Evangelho. Trata-se de um texto apocalíptico judeu adaptado para crentes em Jesus Cristo. Então, pegou um texto antigo e adaptou para os crentes em Jesus. Essa é a ideia que está passando aqui. Suas imagens apocalípticas evocam frequentemente os manuscritos do Mar Morto. Então, é a coisa que está lá. Então, o bicho está pegando. Está vendo que o importante é assim, as pessoas, eu estou citando vários estudiosos, várias fontes, e elas estão praticamente falando a mesma coisa. Né? A mesma coisa. Temos no israelense David Flusser uma explicação inusitada para a autoria do Apocalipse. Flusser foi professor do cristianismo primitivo e judaísmo no período do Segundo Templo da Universidade Hebraica de Jerusalém, autor da obra O Judaísmo e as Origens do Cristianismo. São 3 volumes, né? Aqui eu vou pegar essa transcrição do segundo volume e vai dizer o seguinte: o livro do Apocalipse, o último do Novo Testamento, foi escrito por um judeu cristão depois da destruição do templo, na época do imperador Domiciano. Então, já está escrito por um judeu cristão, já não afirmou que é João, né? Documento da literatura apocalíptica, seu caráter basicamente judaico foi reconhecido. Está escrito na tradição dos apocalípticos judeus. O caráter dele parece muito com os apocalípticos judeus, né? Esse que está fazendo a relação. A composição do livro é estranha. Embora ele termine com a descrição da salvação final, é impossível encontrar nele algum fio concreto da narrativa. Os acontecimentos contidos no livro do Apocalipse têm muitas vezes seu próprio peso, e tem-se a sensação de que houve repetições no livro. Então, à medida que você vai lendo, não, isso aqui já foi falado antes, é isso que eu estou falando, né? Isto, aí ele vai explicar. Isto é causado pelo fato de que há aqui fragmentos de esquemas escatológicos seguindo-se uns dos outros ou entrelaçados uns nos outros. Agora, essa situação incomum é causada pelo fato de o autor de O Apocalipse, para ficar claro, utilizou várias fontes e uniu-as, resumindo-as, usando apenas parte delas e misturando a elas os fragmentos que ele mesmo criou e reescreveu parcialmente. Então, ele questiona. Essa diferença aí, que a repetição, parece que uma coisa está aqui, tirou de lá. Então, esses recortes, né, que ele fala aqui, ele fala, não, isso foi tirado de outro autor, né? Bom, de que trata o gênero literário apocalíptico? Isso aqui alguma coisa que nós falamos na vez anterior, mas eu tentei trazer para cá coisas que não citamos lá, outras fontes, né? Só para a gente fazer uma relação, senão também fica tudo sem sentido ainda, né? Então, eu tenho que fazer alguma amarração nisso aí, senão não daria certo. Então, voltamos no Bart de Ehrman, no livro Evangelhos Perdidos. Os apocalípticos judaicos, porém, sustentavam que Deus logo interviria e derrotaria essas forças do mal em uma demonstração cataclísmica de poder, destruindo todos que se opusessem, incluindo os reinos que estavam causando o sofrimento do seu povo. Ele traria, então, um novo reino, no qual não haveria mais pecado, sofrimento, mal ou morte. Esses apocalípticos sustentavam que os que estavam sofrendo precisavam aguentar só mais um pouco, ou só um pouco mais, pois Deus logo os defenderia e lhes daria uma recompensa eterna no seu reino. Então, dentro do que está falando, é algo local, temporal, e é para dar um alento àquele pessoal que está vivendo uma situação difícil, para eles poderem suportar aquilo. Aguenta mais um pouco que Deus vai intervir, a nossa situação vai mudar, nós vamos dominar tudo, é mais ou menos por aí, tá? É mais ou menos por aí. Aí continua o parágrafo.
Quando seria esse logo? Em verdade, vos digo, dos que a questão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Essas são palavras de Jesus, ele vai citar Marcos capítulo 9, versículo 1, provavelmente o apocalipse judeu mais famoso da antiguidade. Ou, como ele diz mais tarde, em verdade vos digo, Jesus, né? Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essa geração não vai passar sem que tudo aconteça, tudo local, temporal, não tem nada para frente. Futuro longínquo, novamente. Aí vem Sebastião Pinheiro Martins e vai falar assim no livro O Apocalipse, a História. Sebastião Pinheiro, se não me falha a memória, é espírita, e esse livro, esse autor, se não me engano, fala a memória, é espírita. Eu não sei que eu estou fazendo confusão com o outro, mas eu acho que sim. Para seus primeiros leitores cristãos, contudo, não teria havido muita dúvida de que aquelas visões proféticas relatadas por João não só diziam respeito a fatos que ocorreriam em breve, mas que também retratavam a presente situação em que viviam mesmo o passado recente do Império Romano. Se hoje o Apocalipse nos parece de difícil leitura, isso se deve apenas à nossa distância cultural e histórica dos eventos ali relatados, uma vez que o livro remete a fatos ocorridos nas últimas décadas do século I. Então, não tem nada para o futuro longínquo. Partindo dessas premissas, defendo aqui, neste ensaio, a hipótese que o livro de Apocalipse não deve ser interpretado como profecia de um juízo final a se cumprir séculos depois de ter sido escrito, mas como um retrato alegórico da situação histórica testemunhada por seu autor. Bom, está fechando com tudo que nós estamos falando. Na Bíblia de Jerusalém, introdução, também na introdução do livro Apocalipse, eu falo assim, é indispensável para bem compreender o Apocalipse reinseri-lo no ambiente histórico que lhe deu origem. Um período de perturbações e de violentas perseguições contra a igreja nascente, pois, do mesmo modo que os apocalipses que o precederam, especialmente o de Daniel, e nos quais manifestadamente se inspira, é escrito de circunstância, destinado a reguer e a robustecer o ânimo dos cristãos, escandalizados, sem dúvida, pelo fato de que a perseguição tão violenta que se tenha desencadeado contra a igreja daquele que afirmaram, não tem mais, eu venci o mundo. Então, aqui os próprios tradutores estão falando assim, isso é temporário, é para dar ânimo. Então, não é nada para o futuro longínquo. Então, isso fica bem claro. Para levar a efeito seu plano, João retoma os grandes temas proféticos tradicionais, especialmente o do grande dia de Yahvé. Aí vai citar Amós. Ao povo santo, escravizado sob o jugo dos assírios, dos caldeus, dos gregos, dispersado, e quando destruído pela perseguição, os profetas anunciavam o dia da salvação, o dia de Yahvé, né? Que estava próximo e no qual Deus viria libertar o seu povo das mãos dos opressores, devolvendo-lhes não apenas a liberdade, mas também poderio e domínio sobre seus inimigos, que seriam, por sua vez, castigados e quase destruídos. Então, esse livro de Apocalipse ele tem exatamente a mesma ideia dos apocalipses anteriores. Situação de domínio estrangeiro, era reconforto pessoal, aguenta mais um pouco, Deus vai intervir, por aí afora, igualzinho, não muda em nada. No momento em que João escrevia a igreja, o novo povo eleito acaba de ser dizimada por sangrenta a igreja, né? Acaba de ser dizimada a igreja, né? Por sangrenta perseguição. Aí cita as passagens, desencadeada por Roma e pelo Império Romano. A besta, ó, está fazendo a referência à besta. Então, a besta, quem é a besta? Império Romano. Mas, por instigação de Satanás, aí vem a teologia, né? Aí cita lá os versículos, o adversário por excelência de Cristo e do seu povo. Interessante que ele fala João, mas não citou que João que é, né? Tá vendo? Então,
João Evangelista, bom discípulo de Jesus. Eu estou falando João, mas, como diz o outro, pode ser qualquer João. Então, nem afirmar que João que era, não tiveram preocupação. Na Bíblia de Peregrino. A primeira palavra do texto é Apocalipse, o que equivale à definição do livro para sua classificação. Porque o Apocalipse é um gênero bem definido. No Antigo Testamento tem só um representante, Daniel. O resto são apócrifos. O Apocalipse se coloca numa conjuntura de mudança e sobressalto decisivo. Mudança, domínio estrangeiro, né? Olha para o passado e o divide em etapas sucessivas, contempla um presente de perigo e angústias crescentes e abre a cortina do futuro próximo. Olha, isso aqui vai mudar, isso aqui, né? O julgamento divino solene e a instauração do reinado do Senhor. Continua o parágrafo. Agora entra a ficção. O autor se finge um personagem antigo, o passado reduzido a período se apresenta como predição, o futuro é predição. Então, ele pega um passado e joga como uma profecia, e aí é fácil. Aí é fácil. Até que o trabalho é intelectual. Agora começa com variável isso, o trabalho da fantasia. Os períodos são traduzidos em imagens coerentes e articuladas. O futuro próximo, por ser desconhecido, se descreve com imagens convencionais. O autor quer avisar e alentar seus irmãos cristãos para a grave prova que se vizinha. Já houve perseguições e mártires. Sobrevém a grande prova dos fiéis, quando o imperador exige adoração e entrega. Exige adoração para ele que se considerava como Deus. Porque a Bíblia do Peregrino, cara. Aí olha para você ver. Para os próprios tradutores, o que expõe aqui. Bíblia Sagrada Voz. O livro foi escrito em período de crise, novamente, a mesma situação, e de violenta perseguição, na qual muitos cristãos perderam a vida. As perseguições de Nero, de 64 a 68, e de Domiciano, de 81 a 96, provocaram sérias dúvidas nos fiéis sobre a realidade do reino de Deus, o valor da morte de Cristo e o triunfo do ressuscitado sobre as forças do mal. Então, Jesus, não, nós vamos vencer e tal. Mas aí, nós estamos sendo dominados, como é que fica? A dúvida e a desconfiança, a perda da fé é muito grande. Então, esse livro entra nesse contexto para revivar a fé também, tudo isso. Então, o Apocalipse é, antes de tudo, um livro de seu tempo, escrito a partir de seu tempo e para seu tempo, e não propriamente para gerações futuras. Mas aí vem a teologia. Mas é válido para todos os tempos, pois fornece um certo número de dados e reflexões histórico-teológicas de perene atualidade. Eles condicionam e iluminam o drama da luta incessante de Satã contra Deus e seu povo, como se Deus tivesse algum adversário. Bíblia Sagrada Voz. Yakov Letzman, ele é autor do livro A Origem do Cristianismo, historiador soviético. Não vou nem arriscar ler esse nome do meio, não, viu, Arthur? O Apocalipse fala com insistência do juízo final e do triunfo da verdadeira fé com data muito próxima. E tenha o cuidado de prevenir desde as primeiras linhas que as coisas que vai revelar devem acontecer logo. Aí põe lá o capítulo 1 do Apocalipse. Primeiro versículo. O Apocalipse de João, como os Apocalipses devidos a outros autores, dedicam-se a descrever e com o maior número possível de detalhes concretos as punições que o céu reserva aos incrédulos. A luta contra os demônios, as cenas de juízo final e, finalmente, a beatitude dos fiéis da Nova Jerusalém descida do céu. Continua o autor. Esse era o meio extremamente atuante da propaganda religiosa, tanto para estimular a fé dos cristãos, olha, para estimular a fé, como diz,
como para converter os pagãos. Quanto mais próximo parecia o dia do juízo final, mais adeptos conquistaria a predição do cristianismo. Os primeiros cristãos nutriam a esperança de ser recompensados ainda durante a sua vida por sua fidelidade ao ensinamento do Cristo. Essa esperança da recompensa para os justos e de castigo para os pecadores, representados por Roma e suas classes exploradoras, no futuro próximo de novo, tornava o cristianismo primitivo radicalmente diferente das religiões precedentes. Então, todo mundo está falando a mesma coisa. É tempo próximo, não tem nada do futuro. Não adianta. O Apocalipse não escapou da tentativa de ser ligado a profecias supostas do Antigo Testamento. Se não vejamos o que nos informa o padre Marcos Soares, tradutor da Bíblia Sagrada Paulinas, edição de 1980. Dessa editora Paulinas, eu tenho 3 edições. De 1980, 1987 e eu acho que 1990 se não me falha a memória. 87 com certeza. A outra de 1990, se não me falha a memória. E a gente observa que os textos sofrem pequenas alterações, os textos bíblicos. Se a Bíblia é a mesma, a fonte é a mesma, não podia ter alteração. Né? Até aí encontra. Quanto à composição do livro, convém frisar sobre tudo isso, que, do início ao fim, especialmente nas visões, vêm à tona símbolos, cenas e locuções tomadas de vários livros do Antigo Testamento, principalmente de Ezequiel e de Daniel. Então, o autor foi lá no livro de Ezequiel e Daniel, pegou informações para trazer o livro do Apocalipse. Poderia comparar o Apocalipse de um grandioso mosaico. Hoje nós ouvimos isso exatamente um pouquinho lá atrás. Exatamente isso que está falando. Cujas pedrinhas provêm de vasto repertório dos antigos autores bíblicos, mas reordenadas e dispostas segundo um harmonioso projeto absolutamente novo e original. Esse fato, além de nos dissuadir de procurar outras fontes fora da Bíblia para o Apocalipse, é também um modo indireto de insinuar que nos acontecimentos anunciados se realizarão decisiva e plenamente as profecias do Antigo Testamento. Então, a ideia do autor está cumprindo profecia. Aí eu digo, supostas profecias, porque quando nós analisamos as profecias, por exemplo, a respeito de Jesus, não vi que não tinha muito de Jesus. Se não tinha de Jesus, as outras também a gente pode questionar muito bem. As outras profecias que não tem nada a ver com Jesus, né? Agora sim, agora o bicho vai pegar. Identificação da besta. A quem se refere o número 666? Aqui nós não temos problema sério. Isso é isso para minha percepção. Vamos lá nas traduções da Bíblia de Jerusalém, o que eles falam? No momento em que João escreve à igreja o novo povo eleito, acaba de ser dizimada por sangrenta perseguição. Ele cita lá, desencadeada por Roma e pelo Império Romano a besta. Inclusive, nós já falamos disso atrás, é só retomar. Então, quem que é a besta? Império Romano. Mas tem coisa nova. Bíblia do Peregrino. Ele vai citar o capítulo 3, versículo 18 do Apocalipse. Então, em 3:18 se lê a famosa transposição numérica do nome 666, corresponde às consoantes de Nero Caesar. Pois bem, Nero não perseguiu os cristãos enquanto tais, mas como vítimas expiatórias do incêndio de Roma. Então, como foi incendiado, ele, né, segundo dizem, que incendiou Roma, colocou a culpa nos cristãos. Domiciano, porém, exigiu em todo o seu império honras divinas, nosso Deus e Senhor, em todo o seu império. Então, ele exigiu que o povo adorasse como Deus e Senhor, esse foi o ponto, né? E declarou delito capital o recusado à oração. Olha, você. Além de considerou como um Nero redivivo. A maioria dos comentaristas se inclina por essa data. Ou seja, da época dele, né? Editora Ave Maria. 666 ou 616
Temos aí, provavelmente, um meio discreto para designar aos cristãos da Ásia, familiarizados com esses cálculos, um imperador se expôs às acusações de lesa majestade. Então, está acusando, sutilmente acusando o imperador para não ser pego, né, penalizado por isso. Mas hoje temos perdido a chave do enigma, deixando de lado vítimas várias divagações. Uma das interpretações mais prováveis deste número é César Nero, tomado como um tipo de perseguidores. Demais, 3,6 sugere simbolicamente um domínio falho inferior à perfeição expressa pelo número 7. Então, aqui, nós já temos uma informação, que o 666 se refere a César Nero, ou Nero, tanto faz. Aí eu tive que achar lá, porque César Nero, você nunca ouviu falar, a gente veio falar mais em Nero, mas que César que apareceu aqui? Então, na verdade, que César tem um nome dele, né? Nero, Cláudio, César, Augusto, Germânico, né? Então, por causa disso. Nero e Nero César é a mesma pessoa. Bíblia Sagrada Barça. 666. Se o significado deste número era de fácil compreensão para os leitores de São João, que tinham elementos para interpretar com segurança, não acontece o mesmo conosco. A interpretação tida hoje como mais provável é que vê nele a representação do nome de César Nero, escrito com letras hebraicas. A soma dos números de cada letra, né, correspondente a cada letra, perfaz um total de 666. Então, é outra fonte que está dando o mesmo direcionamento, ou seja, o 666 se refere a César. César Nero. Aí vem embaixo no livro Problema com Deus e diz o seguinte: um leitor antigo, inteligente, não teria dificuldade de saber a quem o número faz referência. Linguagens antigas, como o grego e o hebraico, usavam letras do alfabeto para os números. A primeira letra era 1, a segunda 2 e assim por diante. O autor do Apocalipse está indicando que se você pegar as letras do nome dessa pessoa, elas somarão 666. Em dado nível, isso é muito simbólico. O triplo 6 é alguém diante da perfeição de Deus, é um número que simboliza o que está mais distante de Deus. Mas quem é? Se a besta do capítulo 17, com 7 cabeças e 10 chifres, é Roma, é provável que esta besta do capítulo 13 também seja. Este é o grande inimigo dos santos. Quem em Roma era considerado o grande inimigo dos cristãos? O primeiro imperador a perseguir os cristãos foi César Nero. Por acaso corria por todo o Império Romano o boato de que Nero iria retornar dos mortos para devastar o mundo ainda mais do que tinha feito quando vivo da primeira vez. Soou como alguém que recebeu um golpe mortal, mas se recuperou, como é dito desta besta. Mas o mais impressionante é o próprio número da besta. Quando você soletra o nome César Nero em letras hebraicas e a soma, elas totalizam 666. E agora que é o nosso problema? Então, nós tivemos umas 5 fontes falando que 666 é Nero. Vamos ver o que Emmanuel fala ou falou no livro A Caminho da Luz. Complicado. E aí ele vai identificar assim. É muito complicado. Isso aqui, sinceramente, me tirou do sério isso aqui. Até quando eu li, não tinha percebido, né? Porque não tinha feito esse estudo. E quando eu fiz esse estudo e fui fazer a ligação, caraca, agora que complicou mesmo. Então, vamos de lá. O que Emmanuel vai falar. Quanto ao número 666, se nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos.
em sua significação por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana. Quem usa os títulos vigaris generales de interres. Isso é latim, né, Arthur? Não é? Como? Vicaris generales de interres. Deve ser latim. Latim. E aí vem vicaris filii Dei, ou sei lá, que o outro está falando, DVX, sei lá, nunca vi essa expressão. Clérigo. Que significa vigário geral de Deus na terra. Vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. Então, o que Emmanuel está falando aqui? Quem representa o 666 é quem senta no trono de Pedro, entre aspas. Pior, porque ele não identifica um papa específico. Se fosse um, né, tu vai lá. Tudo bem. Pode ser. Faz uma generalização. Traiu Jesus, tá, tudo bem. Agora, aqui não, sentou no trono de Pedro, é ele que é o 666, cara. É isso que está aqui. E isso, para mim, me chocou. Eu acredito que um espírito de certa evolução jamais falaria dessa forma que foi falado aqui, porque ele está denegrindo o líder de uma outra religião. Os espíritos superiores jamais fazem isso. Jamais. Eles podem questionar a pregação dele, ele falou isso, não é? E tal, tudo bem. Né? Faz parte, né, da evolução, né, Arthur? Mas identificar alguém como a besta do Apocalipse, isso é sério. E o problema é que totalmente desconhecido da maioria dos espíritas. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Você já viu, Arthur? Não. Fazendo essa relação? Então, nós estamos aceitando simplesmente como cordeirinhos. E isso é sério. Conclusão. Em agenda, nós temos os tópicos sinais precursores e juízo final. Nós vamos escrever alguma coisa deles. Transcrever mesmo. É evidentemente alegórico esse quadro do fim dos tempos. O Kardec está falando. Como a maioria dos que Jesus compunha, pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Por isso mesmo, os judeus que esperavam no Messias um rei terreno, e você lembra que nós falamos sobre isso, né? Sim. Quando nós falamos das profecias do Messias, mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a colocar-lhes a nação à frente de todas as demais e a reerguer o trono de Davi e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo no humilde filho de um carpinteiro sem autoridade. Mas esse cara aí, pô, não é o que o Messias está esperando, não. E aí que está o bicho, né? É de notar-se que, entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Com eles, deparamos por ocasião da morte de Jesus, da de César e num sem número de outras circunstâncias da história do paganismo. Aqui, acrescenta-se a queda das estrelas do céu, como que a mostrar às gerações futuras mais esclarecidas que não há nisso senão uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não podem cair. Porque na época eles imaginavam que as estrelas eram fixas, o céu era firmamento, né? É algo firme mesmo. As estrelas eram fixadas nesse lugar firme. Cair, não era fácil cair, né? Mas a doutrina do juízo final, único e universal, continua Kardec, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão, por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade
que precedeu a criação da terra e durante a eternidade que se seguirá a sua destruição. Que utilidade teriam, então, o Sol, a Lua, as estrelas, que, segundo a Gênesis, aí a Gênesis bíblica, né, foram feitos para dominar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se tenha reduzido para tão pouco tempo, que haja produzido para tão pouco tempo, e a benefício de seres voltados de antemão em sua maioria para suplícios eternos? Então, Kardec está questionando o juízo final. Não é isso, Arthur? Exatamente. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom pai, que deixa sempre aberta uma senda, uma porta, né? Um caminho, para o arrependimento e que está pronto sempre a estender os braços ao filho pródigo. Ademais, se o juízo final houvesse de apanhar de improviso os homens, em meio de seus trabalhos ordinários e grávidas as mulheres, caberia perguntar-se com que fim Deus, que não faz coisa alguma inútil ou injusta, faria nascer crianças e criaria almas novas naquele momento, no termo final da humanidade. Essa raciocínio é fantástica, né? Utilidade teria. Seria para os submetê-los a julgamento logo ao saírem do ventre materno? Antes de terem consciência de si mesmos? Quando há outros milhares de anos foram concedidos para se inteirarem do que respeita à própria individualidade? Para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas, que ainda não são nem boas nem más, e para as quais, no entanto, todos os caminhos de ulterior progresso se encontrariam desde então fechados, visto que a humanidade não mais existiria? De tudo o que até aqui mostramos. Então, é isso que eu estou falando. Podemos concluir que o fim dos tempos já passou, pois, pelas narrativas bíblicas, chega-se facilmente à conclusão de que esse tempo, na verdade, sempre foi algo próximo à realidade que viviam no momento. Não existe nenhuma passagem pela qual possamos dizer que tal evento seja para um futuro longínquo, como se comumente acredita. Entretanto, parece-nos que ninguém se preocupou com isso. Os fiéis apenas seguem o que lhes passaram como verdade. Assim, essa visão distorcida vem sendo transmitida de geração em geração numa interpretação equivocada, na qual não se encontra o mínimo apoio bíblico. A referência bibliográfica é o nosso livro, o nosso e-book. As imagens estão aí. Então, está lá no meu site, para quem quiser, a versão do nosso livro, não tirando tudo isso que nós falamos, desde a primeira parte até agora. É só entrar no meu site, Paulos Netos, www.paulosnetos.net, tem a categoria aqui, e-book, clica lá, põe na ordem alfabética e baixa esse aqui. Tem alguma coisa que eu vou acertar hoje, então amanhã provavelmente tem uma versão nova, que teve um probleminha, alguns erros aí, mas é coisa simples, mas quem tiver interesse, deixa para baixar amanhã ou depois da manhã. Tá? Então é isso, Arthur. Maravilha. Nós tínhamos para falar desse tema como outro complexo. Bem, temos aqui uma pergunta, né, do Matheus Oliveira, acredito até que ele fez logo no iniciozinho, né? Você, eu acho que já respondeu meio que indiretamente, mas vamos lá. O Matheus Oliveira pergunta: se em Atos está escrito que João Evangelista era iletrado, quem escreveu o Evangelho de João? Será que ele ditou e alguém escreveu? O Matheus, nós já fizemos um estudo aqui, numa live, né, Arthur? Foi. Os nomes dos títulos dos evangelhos não designam os seus autores.
Uhum. Não é só João, não. É ninguém. É. Mateus não escreveu Mateus, Marcos não escreveu Marcos, Lucas não escreveu Lucas e João não escreveu João. Ninguém sabe quem escreveu, na verdade. Como eu coloquei aqui, em certo ponto, se não me fala a memória, do Bart de Emer, que ele diz que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Uhum. Se lá naquela época eles mal, sabe, se tivesse alguém que soubesse ler e escrever, talvez quase, vão arredondar para dar um desconto bom, 1% da população. Isso para a língua nativa. Para o grego, era zero. Para o grego, era zero. Então, a possibilidade dos que acompanhavam Jesus, ou dos que viveram naquela região que Jesus viveu, ter escrito os evangelhos, é zero. Zero, zero, zero. Então, eu te recomendo depois você voltar nessa live, e no meu site também tem lá o e-book desse tema, tá? Os nomes dos títulos evangélicos não designam seus autores, tá? Perfeito. Exatamente isso daí. Bem, não temos mais nenhuma pergunta, né? Tem um comentário final aqui do Vladimir Cabral, ele diz o seguinte: pior é a passagem dos mortos se levantarem. Mortos estes que estão desde os que morreram recentemente, até os que já morreram centenas de anos, e os corpos físicos já viraram poeira. Pois é, quando eles falam os mortos vão levantar da sepultura, os mortos, para eles, é os esqueletos, tá? Não tem negócio, cara. Sem chance. Aí eles dizem, né, que na verdade vão ser corpos incorruptos, que vão renascer em corpos incorruptos, não é isso? Não, os corpos incorruptos é depois. Depois Ah, que sim. levantar da sepultura, Então, depois, incorruptos não depois. vão morrer mais, né? Vamos dizer, incorruptos não vão Isso, morrer mais. Mas exatamente. até lá, como é que fica? E o Coisas cara da... que teve o corpo queimado e virou cinza jogada no mar, o que vai como acontecer é com que ele lá? fica? Os cremados, como é que fica? Então, meu, sem chance. Muito complicado, realmente. É aquilo que a gente fala, né? A religião desassociada da razão. Aí dá nisso, né? Na fé cega, enfim. Bem, pessoal, então, Paulo, mais algum comentário final? Eu achei até que ia gastar mais tempo, aí você gastou menos tempo que o outro. Sim, sim. Gente, é o seguinte, eu sei que muitas coisas que a gente coloca, principalmente quando a gente fala sobre temas bíblicos, chocam muitas pessoas. Mas eu só queria ressaltar o seguinte, que a gente está atrás da verdade. Né? E se ela, muitas vezes, vai chocar a gente, e algumas me chocaram também, não podemos fazer nada. Agora, não podemos ficar ouvindo essas coisas e perpetuando essas ideias. Aqui João escreveu o Apocalipse. Isso aí não faz sentido nenhum dentro do que a gente levanta de estudiosos, dos próprios tradutores. Né? Eu estou dando João como exemplo, tá? Vale para os outros títulos do Evangelho, né? E perpetuando essa inverdade. E aí como é que fica? Nós somos a doutrina do bom senso e da lógica. Nós estamos do bom senso da lógica. E mais, quem coordenou todo esse movimento, qual dos espiritismo, qual o nome que ele usava, Arthur? Você O que? conhece um tal de espírito de verdade? Espírito da verdade, exato. Ué, se é espírito da verdade, não vamos trabalhar com espírito da mentira, tá certo? Não. Então, vamos usar a verdade. É óbvio que tem coisas que a gente tem que dosar, ou tem que segurar. Eu fiz uma análise de uma obra, até de Emmanuel, que eu tive que segurar muito tempo para não publicar, cara, porque ia chocar demais da conta. Eu disse, não vou publicar. Eu devo ter passado dos 10 anos que essa obra pronta, um artigo. Não tinha parado de publicar, até que um dia surgiu a oportunidade de seja lá o que for. É verdade, acabou. Não estou... Né? Então, é isso que quer passar para vocês, né? Essa possibilidade de a gente correr atrás da verdade, não importa para que lado que está. Se essa verdade fizer a gente mudar de opinião, vou mudar também, né? Numa boa, sem problema nenhum. Porque é isso, sim, que eu acho que é o bom senso e a lógica, tá? Agradeço a todos aí pela participação e fica aí
o Arthur encerrar a nossa live de hoje. Maravilha, isso aí. Bem, então, pessoal, estamos aí por encerrado, então, nossa live de hoje, né, onde o Paulo encerra, né, o seu estudo sobre o Apocalipse, autoria, advento e identificação da besta, e na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, estaremos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita, e aguardo vocês na próxima quarta-feira. Uma boa noite, um forte abraço, e até lá, pessoal. Tchau, tchau.